De volta pela graça de Deus, minha satisfação é muito grande, meu privilégio maior ainda de poder entrar no seu lar, contar com sua audiência e com o esforço que você faz também em divulgar o nosso programa para seus amigos, para seus parentes, para seus irmãos. Estamos agradecidos pelas cartas, pelos e-mails e pelos telefonemas e colocamos a seu inteiro dispor para que nos solicite gratuitamente literatura, CDs e DVDs. Nós não fazemos disto uma oportunidade para um comércio, mas colocamos nas suas mãos gratuitamente. É só escrever, só telefonar. Sempre você terá o e-mail e os telefones à sua disposição. Quero continuar com você aqui falando sobre o Evangelho de João, esta espetacular visão e apresentação que João faz de Jesus Cristo, mostrando a mim e a você que ele não é uma segunda pessoa, que ele é o grande eu sou, que ele é aquele que no princípio criou todas as coisas, que ele é o organizador, o que planejou a salvação, que ele é esta luz maravilhosa que nós seguimos hoje, que é a sua palavra, os seus ensinamentos, que são espírito e vida. No programa anterior, eu terminei a programação falando sobre um homem enviado por Deus com o nome de João. E depois tracei um paralelo mostrando o ministério do profeta William Branham, que sem dúvida alguma é a quarta manifestação do ministério de Elias na Terra. Eu devo explicar isto. Eu não creio em reencarnação, esta é uma doutrina falsa do Espiritismo, mas creio que o Espírito de Deus que ungiu um homem em um ministério específico chamado Elias, este Espírito de Deus que deu àquele homem aquele ministério, você olha ao redor das Escrituras através da continuação da Bíblia e verá que este ministério haveria de estar sobre a terra 5 vezes. Esta unção, este é o Espírito de Deus. Seriam homens com nomes diferentes, mas com a mesma unção. Então você tem Elias, o tisbita, e você tem a sucessão de Elias com Eliseu, com o Espírito dobrado. Lembra? Olha a expressão na sua Bíblia. Que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? Quero porção dobrada do teu Espírito. Veja, era do Espírito de Deus que estava sobre Elias. E então, Eliseu recebe a porção dobrada. Nós temos a terceira manifestação, que é João Batista, Lucas 1,17. E você tem o Elias, que o profeta Malaquias disse que antes do mundo virar uma bola incandescente e ser queimado, então Elias viria para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Eu atestei aos senhores, sem dúvida, que Deus mandou um profeta para esta geração. Seu nome é William Branham. É, sem dúvida, o maior ministério que pisou nesta terra em realização de milagres, em comportamento e em comprometimento com Deus. Os homens que viveram e escreveram sobre sua conduta de vida e ministério atestam, sem dúvida, o homem que viveu mais perto de Deus em nossa geração. Agora, mostrei a fotografia tomada no Coliseu em Houston, no Texas, em 1950. Ela está aí de volta na sua tela. Você deve ver agora, aí está 2 coisas que eu gostaria de chamar sua atenção. Primeiro,
este halo de luz em cima da cabeça do profeta William Branham. Este é o anjo do pacto. Este é nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mesma coluna de fogo que encontrou com Paulo na estrada de Damasco. Ela voltou em nossos dias. E este de baixo é um homem que, como João, estava aqui para dar testemunho da presença de Jesus Cristo hoje, antes que ele venha buscar sua igreja. Ora, aqui mesmo no Evangelho de João, nós vamos descobrir isto, que Jesus iniciou seu ministério aqui na terra, chamando a atenção das pessoas pelos milagres que ele realizava. Depois dos milagres, ele começou a revelar o segredo dos corações das pessoas. Ele falou à mulher samaritana que ela tinha 5 maridos e que o 6º não era marido dela. Ele falou que o homem que estava em cima do galho da árvore era Zaqueu. Ele falou que o Natanael era um israelita em quem não havia dolo e que ele, então, tinha visto Natanael orando debaixo da figueira antes de Filipe o encontrar. Ele estava revelando o segredo do coração de Natanael. Primeiro foi os milagres, depois a revelação. O próximo passo você verá ele ressuscitando mortos. E depois, então, da ressurreição dos mortos e multiplicação dos pães, você o verá abrindo a palavra. Tudo isto aconteceu para chamar a atenção do povo para o que ele estava para introduzir, que era o cumprimento das profecias para o dia, que ele era o Cristo, aquele que havia de padecer o que Deus houvera prometido, da semente da mulher nascer um para esmagar a cabeça da serpente. Ele, então, tinha poderes para falar com a natureza e a natureza o obedecer, acalmando a tempestade, e poderes criativos, como ele disse para Pedro: vá apanhar um peixe e quando o trouxer, você o encontrará o dinheiro para pagar os meus impostos e os teus impostos. Este foi Jesus, o Cristo, aquele que andou nas praias da Galileia, aquele que foi morto, aquele que foi crucificado, aquele que é Emanuel, Deus conosco, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o primeiro e o último. Ele não é a segunda pessoa da Trindade, isto é mentira. Agora, olhando para esta fotografia novamente, você verá a luz sobre a cabeça do profeta. A luz é Jesus Cristo, o homem de baixo é o testemunho de Jesus Cristo vivendo entre nós aqui na terra. Em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor veio ao profeta William Branham. E o anjo do Senhor disse: como ao profeta Moisés tinha sido dado 2 sinais. Você sabe, Moisés teve um sinal da serpente e depois o da mão. Veja, disse: a você também são dados 2 sinais. Para orar pelas pessoas enfermas e o outro para conhecer o segredo dos seus corações. Então, a partir daí, o ministério de William Branham, que é apenas o testemunho que esta luz estava de volta na terra para ministrar ao seu povo o cumprimento das Escrituras para o dia, então este ministério também começa com sinais sobrenaturais. Meus amigos,
Eu estive pessoalmente na cidade de Durban, na África do Sul. Quero só te dar este testemunho. Lá nesta cidade, depois de uma semana de campanha para quase 500 mil pessoas, 7 caminhões de cadeiras de rodas e de aparelhos de pessoas paraplégicas foram exibidos pelo próprio prefeito da cidade de Durban, que organizou uma passeata, colocou os aleijados para andarem na frente dos caminhões que traziam as muletas e os aparelhos que eles usaram anteriormente. Foram curados milagrosamente. 7 caminhões de cadeiras de roda, de muletas, de aparelhos de paraplégicos. Prestem atenção. Pessoas curadas de cegueira, nós não podemos enumerar a quantidade. Cancerosos sem números foram curados, isto ao redor da terra. Este foi o início do ministério de William Branham, fazendo sinais como Jesus começou o seu ministério fazendo sinais. O próximo passo de Jesus foi revelar o segredo dos corações, e o próximo passo no ministério de William Branham era revelar o segredo dos corações. Ele estava em capacidade, como mostrei a vocês em alguns programas atrás, de dizer o nome das pessoas, de onde elas estavam vindo, onde moravam, que tipo de doenças tinham e seus pecados, se houvessem sido cometidos, e então as pessoas eram milagrosamente curadas. Mas este foi o segundo passo. Depois encontramos que Jesus ressuscitou 3 mortos e Jesus, através do ministério de William Branham, ressuscitou 5 mortos. Está documentado. 5 pessoas foram levantadas, trazidas da morte através deste ministério. Qual era o propósito de cura, de conhecer o segredo de coração, enaltecer um homem? Absolutamente, Deus não envia um profeta para repartir a glória com aquele homem. Deus não reparte sua glória com homem algum. O propósito era levar as pessoas a crer na Bíblia e entenderem que Escritura está se cumprindo hoje. Isto é o que era o propósito. Jesus estava trabalhando com o sobrenatural para isto, e aqui novamente, como mesmo ele teria que fazer as mesmas coisas, porque Deus não aprende, Deus não está modificando, melhorando o seu programa. Quando ele faz uma vez, aquilo é o melhor que há para se fazer. Então você vai ver que depois das 5 ressurreições veio a abertura da palavra. Então nós temos o ponto de partida, precisamos voltar para a Bíblia, abandonar os conceitos do catolicismo e do paganismo, de que Deus são 3 pessoas distintas. Isto é contrário às Escrituras. Para nós há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos nestas expressões como títulos, ofícios de um único Deus, e não de 3 deuses em um só Deus, porque isso não tem nem lógica, isso faz a Bíblia chocar.